Fala, amigos traders! Vamos embora! Mini índice hoje. Tentou limpar minha conta. Vou te contar tudo o que aconteceu no mini índice, mini dólar e todas as violinadas que eu tomei. Hoje foi interessante. 17 operações, 15 eu tomei. Só 2 eu ganhei. Eu saí no lucro. Pode voltar na live e observar lá. Vocês vão ver cada pontinho. Depois sair no lucro. Vamos tentar nos preparar para as boas curvas de amanhã e ver o que mais ele pode nos apresentar com uma manipulação de hoje, aquela alta expressiva e depois um capote. Tá? Vamos para notícias para amanhã. Núcleo de vendas no varejo, 9h30 da manhã. É mensal? É, sim. Cara, pode ter uma volatilidade, tem que ficar de olho. Sempre que tiver essas notícias assim, cara, principalmente assim, notícias das 11 horas da manhã são muito importantes porque elas dão umas violinadas violentas e geram uma volatilidade absurda. A gente não quer volatilidade, a gente quer o quê? Liquidez e volume financeiro. Essa é a razão de eu não operar o dólar ainda. O dólar tá até setembro, eu acho que ele tá. Até que hoje entrou alguma coisa, vamos dar uma olhada. Mas eu não vi muito volume financeiro ali, não. E eu posso provar pra vocês nos ticks que não houve volume financeiro, não houve liquidez, apenas volatilidade. Dito isso, vamos para lá, 60 minutos mini índice. Falamos sobre isso ontem, inclusive ontem, vale muito a pena ver ontem, cara. Nossa, foi demais, cara. Eu esqueci de ligar o microfone. Então, as projeções de ontem foram feitas com dublagem. Sim, dublagem. É a vida de um autista. Então tá aqui, ó. 60 minutos, a gente falou sobre esse grande movimento. Bom, começando do zero, tá? Eu falei sobre esse movimento, o movimento medido que tinha sido replicado para cá. Além disso, esse cara andou bem mais. E aí eu falei ainda assim, nesta projeção pro dia 12 de agosto, que esse movimento poderia ter sido criado novo, poderia ter sido um movimento do zero. Tá demonstrando que pode ser um movimento do zero, sim. Ele fez 2 pernas de pullback, porque nesse momento aqui o sentido de mercado estava comprador, olha a média de 200 dos 60 minutos, do diário também ele estava testando ela, fez as 2 pernas de livro, né, de pullback, e hoje veio em V, apontando para riba, assim que completou o movimento medido, né, ou 2 pernas de pullback, esses caras aqui, né, logo, se a gente pegar esse movimentinho aqui, ó, e replicar ele para cá, ele deve vir mais ou menos por essa região aqui. Então, sim, o mercado amanhã pode ter um objetivo de buscar esse movimento medido aqui. Se ele vai fazer, cara, a gente só vai saber pós primeira hora da manhã. Então, índice, não temos a confluência, né? Não temos. Ele tá querendo se manter acima da média de 200 nos 60 minutos, mas no diário, ele sentiu, ele testou a média de 21 e a média de 200, tá querendo voltar para dentro do megafone. Espero que ele se mantenha aqui, porque se ele se manter sim, ele vai fazer um movimento pro alto e pode chegar aqui, ó. Se ele não se manter, ele vai capotar, e vai capotar muito rápido para tentar chegar aqui, ou pelo menos retestar esse fundo. Probabilidades, mas a realidade é, o índice tá fazendo o que ele sempre fez, o que ele sempre faz na vida dele. Ele anda de lado e para baixo, nunca de lado para cima. Vamos para outra. 20 mil ticks. Isso aqui foi o que aconteceu, deixa eu ver se eu consigo colocar ele inteiro. Ó, não tô vendo. Agora não. Vou sair daqui, tchau. Isso aqui foi o que aconteceu o dia inteirinho. Notem que... Deixa eu puxar mais pra cá. Aí, agora sim. Tá aqui, ó. Olha que legal. Capotou, fez um movimento em V lindo, né? E se a gente observar, por exemplo, aquela minha calculadora faz o rangezinho, ó. O range tava aqui, ó, do dia, né? E na live eu ainda falo, acho que eu vi um gatinho, estou vendendo fundo. Eu tava vendendo fundo mesmo. Então, uma das regras legais pra gente acionar também e fazer quebrar ela é, dependendo do range do dia provável, se esse mercado perde pós 10 horas, como ele perdeu aqui, essa região e dá um sentido de venda, mas dá uma olhada onde ele está nas estruturas de mercado, ele está num suporte. Dito isso, a gente tem que operar talvez num pullback, para depois vender, né? Eu já fiz isso outras vezes, né? É muito novo para mim essa calculadora, não tô acreditando ainda nela, mas ela tá se mostrando dar muito certo e acho que ela vai me dar grandes resultados, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, a gente deveria observar estruturas de mercado, afastamento da média de 21 e fazer operações direcionais. Concordam? E o que eu fiz? Não, eu não fiz isso. Não fiz isso. Eu vendi nessa região. Porque eu imaginei que ele ia capotar. Eu desconsiderei o range do dia. E esse range do dia passou o dia inteiro nisso aqui, ó. Depois da 1 hora de pregão, ele ficou nisso aqui. Ele pode ter ficado um pouquinho menos aqui, assim, mas ele dava sempre a intenção de que, se eu arriscasse aqui uma venda, eu tava arriscando isso para isso aqui de lucro. Tava claro. Mais claro que água. E mesmo assim eu tentei fazer a venda. O índice, cara, vou voltar aqui até para falar sobre isso que é importante. Nosso amigo, ativo futuro índice, ele não é nosso amigo. Ele é o cara mais maldoso, bipolar, esquizofrênico que existe. Esse cara, como diz o grande pensador imbrochável, é uma faca de 2 legumes. Ele corta pros 2 lados. Então, cara, quando ele se demonstrar, nesse caso aqui, ele demonstrou que o range tava aqui, provável range do dia tava aqui, cara, e ele tá se encontrando aqui, tudo que tu tem que fazer é observar qual é o meu risco. Qual pode ser o meu provável lucro. E aí tu vai acionar, mesmo quebrando a tua regra da primeira hora do pregão, o que rompe primeiro eu vou dar intenção para fazer só operações de intraday naquele sentido. Foi o que eu fiz. Tentei vender ali, tentei vender aqui, tentei vender aqui, tentei vender aqui e vendi aqui. E aí deu certo. Só tomei. E até dar certo, demorou. Não foi de uma hora para outra. Foram 15 operações que eu tomei. Com stops bem curtos. Quando eu via que não estava indo, eu fechava muito antes do meu stop, porque eu vi que não tinha feito movimento. E quando ele entregou, eu me segurei nas mãos. Falei, calma que ele pode estar fazendo um movimento bem direcional. O que fazer aqui? Ele tem um movimento medido lá em cima. Então aquele movimento medido é aquele que eu falei pra vocês, 12 de agosto. Dia 12 de agosto, anteontem, famoso anteontem. Ele fez aquele movimento bem impactante pro alto, depois ele fez 2 pernas, tentou um movimento bem grande hoje, sentiu na média de 21, sentiu na média de 200, tá querendo se manter ali. Então sim, o mercado amanhã pode ter
um objetivo, chegar nessa regiãozinha aqui. E aí tudo que a gente vai fazer é observar, depois da 1 hora, a gente vai usar a calculadorinha pra gente saber qual é o tamanho do range provável do dia. E se esse cara estiver aqui onde ele tá e ele quiser buscar aquele topo lá, sim, mesmo ele rompendo pós 10 horas aqui, e dizendo que no intraday ele pode virar um vendedor, eu vou observar qual é o meu risco dentro desse range provável do dia, qual seria o meu lucro provável para chegar no movimento medido dele. E se ele bater e tiver tudo certo, e eu estiver arriscando um pouco para ganhar muito, eu vou fazer essa operação aqui. Agora, se ele não fizer isso, não fizer esse movimento aqui, se a gente desconsidere que ele faça esse movimento aqui, vamos puxar um pouquinho mais pro lado, ele tenta romper aquele topo lá, não consegue, mal chega lá. Pós 10 horas, ele rompe para baixo esse troço aqui. Então por aqui ele rompe para baixo, ele vem e perde e volta. Cara, aqui eu vou olhar pro outro lado. Vou observar que esse aqui é o meu provável risco para ele chegar um provável lucro lá embaixo. Eu vou desconsiderar totalmente esse movimento medido. Sabe por quê? Porque várias vezes o mini índice faz isso. Ele faz um movimento, aí ele faz 1, 2 pernas, e aí faz um movimento proporcional. Né? Outras vezes não, né? Quantas vezes a gente viu ele fazer isso aqui e daqui ele vai para cima? Depois ele faz 2 pernas, aí ele faz um outro movimento assim e capota. A gente tem que observar o range. Qual é o range provável do dia após 1 hora? Para onde que ele está rompendo? Qual é o meu risco? Qual é o meu lucro? Taca ali. Não tenha medo. Não tenha medo. Observe o afastamento da média de 21. Aqui afastou legal, ó. Pode ver, ó. Eu saí daqui. Aqui afastou legal, ó. Aqui afastou muito bem. Aqui afastou pra caralho. Aqui já não afastou tanto. Então sim, pode ser um pullback pra ele ir lá, deixar um movimento medido, mas a gente só vai saber amanhã. E eu só vou operar, como eu tenho seguido as regras, pós 10 horas. Até as 10 horas, eu marco suporte e eu marco resistência. Quem romper primeiro, eu vou dar sentido, obviamente, observando o provável range da minha calculadora. Eu vou seguir firmemente isso. Bom, é isso. E aí, mesma coisa. Já falei sobre isso várias vezes, né? Falo de novo aqui, que vale a pena. Aqui, onde ele tá, cara, abre num gap. Vamos lá. Abre num gapzinho. Lá embaixo, lá. Retesta o fundo. Perfeito. Retestou fundo. Provavelmente o range vai estar nessa região aqui, provável do dia. E vem ver. Perfeito. Tchau. Não veio em ver. Não fez isso aí. Não fez 2 tentativas falhadas. Continua subindo. Subindo. Não deu nenhuma chance da gente entrar. Canal. Primeiro teste é o melhor teste. Foi o que me trouxe hoje um lucro. Muito bom. Espera ele testar ali e toca ele reto. Observando sempre essa região aqui, ó. Observa qual é o teu risco. Qual é o teu provável lucro? Ele vai até o topo? Pode retestar topo? Dá uma olhada. Isso aqui tá show. Tá show. É tudo que eu quero. Ó. Isso aqui é o meu provável lucro. Isso aqui. Isso aqui é o meu provável lucro. Isso aqui é o meu provável risco. Tô dentro. Foi exatamente o que aconteceu aí. É isso que eu quero. Não fez isso. Não fez isso. Abriu num gap de alta. Tentou chegar no topo. Perdeu. Perdeu. Procura por priors. Espera ele testar. Toca ele na venda. Provavelmente, o range do dia vai estar tipo aqui. Aí tu vai arriscar isso aqui para ter um lucro de um reteste de fundo. Interessante, né? Talk is cheap. Talk is cheap. Vamos para os 60 minutos mini dólar. Mini dólar é a mesma coisa, tá vendo? Aqui ele fez uma perna só. Fez um movimento direcional, uma perna só, capotou mais. Eu peguei esse movimento, ele agora fez essa perna. Talvez, replicando ela para cá, ele vai chegar um pouquinho mais no alto. Observamos bem onde está o movimento medido, 2 pernas de pullback, na verdade, porque é um índice totalmente bearish, para a gente replicar essa mesma perna para baixo e ter um objetivo de talvez reteste de fundo e blá blá blá. Mas esse cara aqui tá totalmente perigoso de operar. Direcional, porém perigoso. Não tem volume financeiro, não tem liquidez. Tem volatilidade, mas não tem liquidez. No diário, totalmente bearish, só fazendo pullbackinho, tiquitinho. Olha aqui o megafone blim blim blinho. E ele pode perder esse megafone, pode perder esse canal de baixo e seguir caindo até chegar nesse megafone aqui, até essa próxima resistência. Inclusive aqui, ó, ele já foi até, já entregou esse moço aqui, ó. Ah, mas depois, foda-se, não tô operando essa porra não. Tá? Então, temos confluência, bearish, não há nenhuma forma de enxergar um movimento bullish no mini dólar. E aí aqui é o que eu falo pra vocês. Olha a quantidade de candles que esse cara tem. Não tá estranha essa quantidade de candles? Vocês concordam comigo? São poucos candles. Cada candle aqui tem 5.000 trades. Essa é a diferença de operar em ticks. A gente consegue observar o volume financeiro. Isso aqui foi o dia inteiro do dólar, cara. E os outros dias também. Observa que em dias mais direcionais... Vamos ver aqui, ó. Acho que mudou, né, cara, esse ativo. Deixa eu ver se mudou. Mudou. Quando que mudou? Mudou em agosto, né? Mudou. Aí fica difícil. Mas, ó, 1º de agosto ele até que fez um movimento legal, ó, do payroll. Mas ele não tá entregando volume financeiro. Olha a quantidade de candles. Olha a quantidade de candles de 1º de agosto. E olha a quantidade de candles de hoje. São os mesmos 5.000 trades.
Mesma coisa. Cada 5 mil trades, esses candles vão fechar. Pouca, né? Pouca negociação, pouco volume, pouca liquidez. Olha a média mudando de cor, olha a média fazendo uma cobrinha. Extremamente vil, tá vendo? Ele vai, violina, vai, violina, vai, violina, vai, violina, vai, violina, vai, violina, vai, violina. Não. Evite esse cara aqui. Like, subscribe. Thank you. Evite. Aí é a mesma coisa, quer operar aqui? Mesma coisa. Ó, tá até o movimento medido lá marcadinho. Quer operar aqui? Cara, define na primeira hora qual é o provável range do dia. Como é que tu vai operar? Esse cara aqui rompeu pro alto. Então ele deu o sentido da compra. Ele rompeu aqui às 10 horas. Aí ele vai pro alto, violina, e vem ver. Não consigo ver aqui uma entrada com os setups que eu opero. Né? Mas, tipo, teria um risco aqui pra isso aqui, ó. Até consigo ver, assim, mas tá muito alto. Aqui, ó, faz uma tentativa, faz duas tentativas, faz uma trap. Aí, tipo, seria isso aqui, ó. Tá entrando numa trap nessa altura aqui. Isso aqui de risco. Isso aqui de provável lucro. Inviável. Não tem como fazer. Dá pra usar o rangezinho provável do dia e operar bem nas pontas dele. Com muita parcimônia. O dólar não perdoa. Ele é muito mais direcional, ele é muito mais elegante. Diferente do índice, que entrega de 15 a 25 entradas por dia e falha 70, 80% das vezes, o dólar entrega de 2 a 5 entradas prováveis do dia. E, cara, ele te entrega 40 a 60% de aproveitamento. Ele é muito melhor. Só que dessa forma aqui, com pouco volume, pouca liquidez e volatilidade alta, não dá. Quer operar por aí? Quer apostar nele? Lembra de começar sempre com trap, primeiro movimento. Depois da trap, ele vai fazer o backzinho, o trap de novo. Pode fazer um pullback, pode fazer força, pode fazer uma trap, entregar um movimento maior. E aí, tu vai fazendo as tuas operaçõezinhas. O back, vai coletando, para ter um objetivo final. Na compra é a mesma coisa. Mesma coisa. Sempre na trap. É muito mais seguro. Muito mais seguro. Vem na trap, marca um praia. Aí ele vem aqui, dá aquela violinada clássica. Sai no 1 para 1 aqui, bota no bolso. Na sequência ele vem numa trap. Faz um pullback, faz uma força. Vem numa trap monstruosa. E encerra o movimento. E aí tu vai fazendo aqui, ó. Trap, trap, pullback, força, trap. Encerra o movimento. Toca esse tipo, eu sei. Falar é muito fácil. Difícil executar, mas a gente tem que começar em algum lugar. A ideia é virar profissional, eu quero viver disso pro resto da minha vida, então eu tô me empenhando e estudando ao máximo. Eu quero conseguir fazer uma operação dessas ao vivo para vocês. Dizer assim, ó, assistam aquela live que vocês vão ver, o ciclo do price action sendo executado ao vivo, e aí coletando uma grana que tem pessoas que levam o mês inteiro para coletar, e a gente pode coletar num único dia. E esse ciclo do price action, tanto mini índice como mini dólar, eles entregam de 3 a 5 dias no mês. Eles entregam esses movimentos. Entregam, pelo menos entregam uma parte desse ciclo do price action, mas de 3 a 5 dias no mês. Pode voltar aí, procurar, que vocês vão encontrar esses caras aqui, muito bem definidos. De 3 a 5 dias no mês. Outros dias ficam meio de lado, tem dias que tu vai perder, mas se tu conseguir acertar pelo menos 2 dias desses 5, na tampa, cara, tu pode ver que tudo que tu lucrou no mês, esses 2 dias aí, abarcam facilmente 2, 3 vezes que tu lucrei no mês inteiro, com operações desgastantes e estressantes, como hoje. Encerro aqui as minhas considerações. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor o mercado, deixa teu like, comenta aí o que você viu no mini índice, no mini dólar, o que eu deixei passar, dá uma olhada na live, vale a pena. Hoje eu pirei, hoje foi um dos dias que eu mais pirei na vida. Mas assim, deu certo. Olhando no final da live, você vai ver que eu tô calmo. Eu gritei tanto, eu fiquei calmo. Aí vai lá, se inscreve, vem, me acompanha. Vamos fazer as lives aí juntos, vamos ganhar muito dinheiro com isso aí. Vamos derrubar esse mini índice até o final de agosto. Vamos fazer dinheiro com esse... Não posso, não vou. Com esse ativo maldoso. Observe as projeções de segunda a quinta que eu faço à noite. Geralmente eu libero aí pós 21 horas. Amanhã eu vou estar aqui e eu quero te ver lá na livezinha comigo, no YouTube. Tá bom? Boa noite, fiquem bem, até amanhã.